Queria convidar você a abrir no Salmo 130. Vamos fazer a leitura do Salmo 130. Os irmãos acharam? Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio, mais uma vez, nessa semana, ouvirmos a Tua voz. Senhor, é dela que carecemos. Precisamos, Senhor, ser fortalecidos por ela, meu Deus, para seguir adiante, alicerçados nessa boa palavra. Deus, que o Senhor abra os ouvidos e os corações para o que será dito nessa noite. Joga por terra toda distração, meu Deus, que haja atenção naquilo que será dito pelo Senhor. Entrego minha vida também nas Tuas mãos, que eu seja o Teu instrumento, Pai, para que essa Tua palavra seja pregada. Assim nós oramos e já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão, pode sentar. Diz a palavra de Deus, lá em Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Você conhece essa palavra? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas você também sabe que Deus não é visível, Deus é espírito. Deus, o Pai, não tem uma forma. Então, muitos pensam que nós, seres humanos, Deus é exatamente assim como nós vemos nos comerciais, né? Mais velho, fazem essa imagem de Deus, mas nós não somos, como dizem, né, imagem e semelhança física, mas sim porque Deus nos fez assim como Ele é. E você, conhecendo Deus, você sabe que há algo nas suas qualidades, nas suas características, melhor dizendo, que nós chamamos de atributos, que Deus, ao nos criar, sim, por isso somos semelhança e imagem de Deus, Ele nos comunicou alguns desses atributos. Ele nos concedeu, colocou dentro de nós alguns desses atributos. Então, como a palavra de Deus diz que Deus é amor, nós também amamos. Como Deus é justo, nós também temos senso de justiça. Como Deus é misericordioso, nós também temos misericórdia. Então, são os atributos comunicáveis. Os incomunicáveis, você sabe quais são. Deus é onipotente, Ele não concedeu isso a nós. Ele é onisciente, nós não sabemos de todas as coisas. Ele é onipresente, nós também não estamos em todos os lugares. Em resumo, Deus tem atributos, características, e ao criar o homem à sua imagem e semelhança, nos concedeu alguns desses seus atributos. E dentre eles, eu arrisco dizer que o perdão é um dos mais difíceis. Poderíamos dizer também que a paciência, porque Deus é longânimo, né? É paciente, e nós também, é muito difícil, né, atingir a paciência, a temperança. O que algo é necessário dizer aos irmãos, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós não podemos dizer que somos iguais a Deus. Isso seria tolice. Ele nos concedeu que nós amemos, mas nós não conseguiremos amar como Ele ama, porque se assim fizéssemos, diríamos, eu amo como Deus, eu sou justo como Deus, e nós sabemos que o homem não consegue ser justo como Deus. Mas, dentre esses atributos comunicáveis, eu poderia dizer que o perdão é um dos mais difíceis. É muito difícil ao ser humano conseguir perdoar. E sociedades inteiras, agora falando do mundo secular, sociedades inteiras têm sido destruídas pela falta do exercício do perdão. Estudando o tema,
eu vi uma matéria no jornal O Globo, se não me engano esse ano ainda, a respeito de uma tensão que há entre Japão e Coreia do Sul, porque na Segunda Guerra Mundial, cerca de 200 mulheres, se não me engano, não somente coreanas, sul-coreanas, mas também chinesas, filipinas e de um outro país que eu não me lembro, foram feitas escravas sexuais pelos soldados japoneses. E, embora em 2015 eles tenham se reunido e o Japão reconheceu, pediu desculpas, aceitou pagar não sei quantos milhões de ienes, aí, não sei quantos milhões de dólares de reparação às famílias, aí os coreanos acham que não é suficiente, então não houve o perdão e há uma rixa, uma tensão entre os dois países por conta disso. Não que eles estejam em guerra, mas há uma tensão entre Japão e Coreia do Sul, não houve um perdão. Embora eles tivessem pedido formalmente perdão, eles não ficaram muito satisfeitos. E se você pegar a história da humanidade, sociedades entraram em guerra, né? Países, nações entraram em guerra exatamente por causa da falta do exercício desse perdão. Biblicamente, nós vemos o caso de Davi, Nabal e Abigail. Você já viu essa história? Quando os homens de Davi vão a Nabal e ele se recusa, os maltrata, e Davi, quando sabe da notícia, vai se vingar, vai com seus homens, né? E Abigail, mulher de Nabal, ela vem ao encontro de Davi com uma oferta, pedindo perdão, se prostrando aos seus pés, e Davi diz a ela: você hoje me impediu de derramar o sangue. Então, por causa da atitude dela, Davi perdoou aquela postura de Nabal e assim foi evitada a destruição, o derramamento de sangue. Então, na sociedade, né, no mundo secular, de um modo geral, elas têm sido destruídas por causa dessa falta do perdão. E muito mais, ou tanto mais, nas famílias e na igreja. E mais ainda nas famílias da igreja. Essa falta desse exercício do perdão. Porque se Deus nos concedeu, através desses atributos comunicáveis, vamos dizer assim, a capacidade de perdoar como Ele perdoa, nós deveríamos exercitar isso. Mas não tem sido exercitado nem no mundo secular e dentro da igreja, nas famílias cristãs, há uma dificuldade enorme em se perdoar. E aí também, se nós não praticarmos nesse convívio social primário que é a família, né, se você não consegue ter um convívio salutar na sua casa, na sua família, como você vai ter com os demais, né? Na qualificação que Paulo escreve a Timóteo dos presbíteros, ele diz que o homem deve cuidar bem de sua casa primeiro, para poder tomar conta das coisas de Deus, porque se ele não fizer isso em casa, como fará na casa de Deus? E aí eu vou mais além, né, fazendo por analogia, como pode um líder, né, tomar conta de crianças, um líder de uma escola, de um ministério infantil, se não cuida bem do seu filho em casa, como cuidará bem das crianças da igreja? Se um ministério de casais, se os líderes não têm um casamento salutar, saudável, como exercerão a liderança? Pastores, não é? Como exercerão o ministério pastoral se não tiverem toda essa postura adequada, essas exigências que Deus assim coloca? Então, se nós não tivermos dentro do nosso ambiente familiar o exercício do perdão, como nós faremos fora desse ambiente familiar? Como nós iremos nos perdoar mutuamente, se não houver esse exercício do perdão? Queria que você abrisse comigo lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, vamos ler do versículo 12 ao 14. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 14, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, olha a paciência aí,
suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então veja o que diz Paulo aos Colossenses, que você se revista de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suporte, que nós nos suportemos mutuamente, que haja perdão, assim como o Senhor nos perdoou, porque veja, você perdoa, mas não como Deus perdoa. Digo, não da mesma maneira, mas na mesma intensidade, na mesma quantidade, porque Deus perdoou quanto de nós? Muito. Houve um perdão enorme, o pagamento foi caríssimo. Ele pagou todos os pecados do mundo. Ele não exige de você que você perdoe todos os pecados do mundo. Ele exige, né? Ele diz assim, olha, se você foi feito a minha imagem e semelhança, você pode perdoar, eu não exijo, não estou pedindo de você que você perdoe o mundo inteiro, porque isso eu já fiz. Mas, entre vocês, na sua família, é lógico que tem que haver o perdão. E nós devemos nos perdoar mutuamente, mas, acima de tudo isso, o amor, que é o vínculo da perfeição. Esse vínculo quer dizer é o que amarra, e essa perfeição significa algo que já está pronto, acabado. Então, se nós não tivermos essa prática dentro da nossa família, não é? Que é o convívio social primário, como eu vou exercer isso dentro da igreja? Como eu vou exercer isso na sociedade? Na carta de Paulo aos Efésios também, no capítulo 4, versículos 31 e 32, Efésios 4, 31 e 32, diz assim, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, fazendo o quê? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, como nós, se não praticarmos isso nesse convívio social, no nosso lar, na igreja, nós, olhando para esse texto, muitos talvez até pensem assim, pô, eu estou mais dentro do 31 do que do 32. Eu estou mais com amargura, com cólera, com ira, com gritaria. Tenho pavor de gritaria dentro de casa. Blasfêmias, malícia. Mas, ele diz, antes, ao invés disso, sede benignos, compassivos, misericordiosos, perdoai-vos uns aos outros. Então, essa é a necessidade, esse é o retrato de muitas famílias que ainda existem hoje na Igreja de Cristo. E eu, lamentavelmente, digo que ainda haverá por muito tempo, até a volta do Senhor, ainda haverá famílias na igreja que não conseguirão perdoar, não conseguirão exercer o perdão nem dentro de casa, na família, nem na igreja, entre os irmãos. Então, esse é o retrato, né, das famílias. E se a nossa casa é igreja, amém? Veja só que diferença importante. A sua casa é igreja. Então, Deus habita lá, amém? Jesus habita lá. É a sua casa e Deus habita com você. Se você está na igreja, aqui é a casa do Pai. Então, o comportamento que você pode ter na sua casa, embora Deus habite lá, não é o mesmo que você pode ter aqui na casa dele, que também é a igreja. Aqui você deve ter reverência, respeito. Não sei se os irmãos têm toda a liberdade, é claro, quando vão à casa dos seus pais, mas depois que você casa e tem a sua casa, quando você vai na casa do seu pai e da sua mãe, há uma diferença. É claro, você pode abrir a geladeira, né, sem vergonha, pega lá o que você quiser, depois fala com a sua mãe, mas não é mais a mesma coisa. Há necessidade de reverência. Então, a sua casa é a igreja, e Deus habita lá, mas aqui a igreja é a casa do Pai. Você tem que ter reverência, respeito
quando estiver na casa do seu pai. Não vai aqui na hora do culto deitar e botar os pés em cima da cadeira, porque aí você merece, né? Pastor Maurício te chame no gabinete e te diga exatamente como você deve se comportar. Mas se a sua casa, a nossa casa, a igreja, se Cristo habita nela e no nosso casamento, ele tem que ter livre acesso a todas as áreas da sua casa, amém? Você não pode, é natural que quando você chegue uma visita na sua casa, você queira impedir que ele veja certas coisas, porque, claro, ele não mora lá, ele é um visitante. E assim, às vezes, chega de surpresa, né? E você rapidamente fecha a porta do banheiro, fecha a porta do quarto que está desarrumado, aquele quartinho da bagunça, né? Porque vai receber uma visita. Agora, se aquela pessoa habita na sua casa, por que não permitir que ele entre num determinado cômodo? Cabe isso na cabeça de alguém? Ora, se Cristo habita na minha casa, é natural, é razoável que ele não possa entrar num dos cômodos? Não, Jesus, não entra aqui não, porque esse é o quartinho da bagunça. Sabe aquele quarto que todo mundo tem, não tem? Todo mundo tem o quartinho da bagunça? Lá em casa tem até mais de um, tá? Mas todo mundo tem o quartinho da bagunça. Mas o que eu digo é que Jesus ele tem que ter livre acesso à sua casa. E aí há pessoas que vão entulhando determinadas coisas, não é? E não permitem que Jesus tenha acesso ali. Aquele quarto da bagunça, o problema de Jesus, quando ele vai morar na nossa casa, quando nós nos convertemos, o problema é que o Espírito Santo gosta de fazer faxina. Quem tem um gato Garfield dentro da sua casa? Aquele que deita no sofá e não faz absolutamente nada. Não lava um copo, não arruma uma cama, não faz nada. Vocês têm? Lamentável, porque Jesus, ele quando entra na sua casa, ele gosta de fazer faxina. Ele gosta de entrar e falar assim, não, eu agora vou habitar aqui, e eu vou dar um jeito nessa casa. Eu vou arrumar, eu quero ela arrumada e ornamentada. Porque diz a palavra de Deus que se ele sai, o espírito maligno chega e vê a casa arrumada, né? Quem foi que arrumou? Foi você? Não, foi o Espírito Santo que arrumou. Então ele é faxineiro, irmão. Ele quer ter acesso a todos os quartos. Aí você chega e assim, não, esse quarto aqui você não entra não. Porque se abrir a porta, desaba tudo em cima de você. Esse aqui não, Espírito Santo, esse você não entra. Ele não vai querer isso. Ele falou assim, não, eu sou faxineiro. Eu entro, eu quero arrumar, eu quero limpar, eu vou entrar aí. Não, não entra, não entra, enfim. Você não permite que ele entre naquele cômodo, porque aquele ali é o cômodo dos perdões que você deveria tirar dali, mas fica armazenando. Você fica acumulando ali naquele cômodo, né? E não permite que Jesus entre ali, porque ele vai dizer, meu filho, põe isso para fora. Tira isso daqui, vamos dar uma limpeza nisso, acaba com isso. E aí nós não permitimos que ele acesse esse cômodo da nossa casa, porque nós não conseguimos perdoar. Então ele tem que ter livre acesso a todas as áreas. E no ambiente familiar, com o passar dos anos, somos menos perdoadores. Infelizmente isso acontece. No nosso convívio familiar, com o passar dos anos, somos menos perdoadores. No convívio da igreja, somos menos perdoadores à medida que o tempo passa. Quando você chega na igreja, você conhece poucas pessoas, você perdoa mais. Mas à medida que o tempo passa, você vai conhecendo o irmão, você fica menos perdoador. Isso acontece com você? Os defeitos vão se apresentando. Diz, voltando lá agora no Salmo 130, no versículo 3, a primeira parte, diz assim, se observares, Senhor, iniquidades, então há iniquidades, há defeitos, e eles vão se apresentando, a gente vai sendo revelado. Com certeza você descobriu mais defeitos no seu cônjuge, no seu irmão, do que no início, não é isso? Quando eu comecei a namorar minha esposa, ela está lá atrás, dia 6, nós fazemos 15 anos de casados, eu dizia para ela assim, é fácil, quem não morar comigo, não se dá bem comigo, não se dá com mais ninguém. Eu dizia isso para ela, irmão, você não me atura 15 dias dentro de casa.
eu sou chato. E eu disse para ela falou assim, poxa, lembra que você falou isso antes da gente casar? Eu falei, eu lembro. E eu sou chato mesmo. Você foi descobrindo isso aos poucos. Mas eu também descobri outras coisas dela. Aí a gente foi descobrindo os defeitos um do outro, né? E do nosso irmão também. No início, na igreja, você conhece o irmão, é todo mundo lindo, maravilhoso, né? Paz do Senhor, irmão, beleza, legal, olha. Né? Aí ele pisa no teu pé, não, irmão, tranquilo, tem nada não, beleza. Aí no segundo dia ele pisa de novo, no segundo ano de novo. Há 10 anos o cara pisando no teu pé, você já não aguenta mais perdoar o cara. E no casamento, no ambiente familiar, é assim. No início, né, é tudo uma maravilha. Né? Ela pisa no teu calo, você não tem problema não, amor. Isso acontece. Com 10 anos de casado, você já está no limite. Né? Porque à medida que o tempo passa, você vai... nós deveríamos ser ao contrário. À medida que nós exercitamos, iríamos nos aperfeiçoando. Mas nós, no perdão, à medida que o tempo passa, nós vamos ficando piores. Nós perdoamos menos, porque vamos conhecendo a pessoa de fato. Entretanto, nesse capítulo 130 de Salmos, no versículo 3, ao invés de nós sermos mais perdoadores, que é um atributo de Deus, que Ele nos concedeu, amém? Nós deveríamos ser melhores no exercício do perdão. Nós gostaríamos de nos apropriar de outro atributo de Deus, a onipotência, né? Que é o que diz o 130b. Quem, Senhor, subsistirá? Ah, se eu pudesse mandar um raio na cabeça daquele irmão. Senhor, me dá o poder, todo o poder, que eu vou fulminar aquele irmão que me maltratou. Né? Quem agora teria vontade de fulminar o seu cônjuge? Pensa agora naquele momento, né, que você gostaria de mandar um raio na cabeça de alguém. Não olhe para o lado, porque essa pessoa pode ser seu cônjuge. Não olhe para trás, porque ele pode ser seu irmão. Não olhe para um dos pastores, que pode ser um de nós também. Mas nós também poderíamos ter vontade de mandar raio. Às vezes dá vontade, não dá, pastor? De ter um raio na mão como Deus e fulminar aquela pessoa que pisa no meu calo, me perturba. Mas eu não sei exercer o perdão. E aí, irmãos, se você parar para pensar nisso, né, você já pensou naquilo que você gostaria de mandar na pessoa, né, que te maltrata, que te pisa no calo. E aí eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 18, um ensino de Jesus muito conhecido, uma pergunta que Pedro faz a Jesus. Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao 35, diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Irmão, um talento era uma medida de peso, 34 quilos. 10.000 talentos dá 34 toneladas. Faz a conta se for de ouro, de prata, de cobre, do que você quiser. 10.000 talentos era a dívida desse cara. E o curioso é que a gente olha a passagem, né, e diz assim, pô, o cara devia, e aí o dono foi cobrar. E aí você olha o perdão, né, como Deus perdoa esse cara. Mas você já parou para pensar onde o miserável gastou esse dinheiro todo? 10.000 talentos, nem na Lava Jato. Era muita grana. Era muito grande a sua dívida e a minha. Por isso você não tem o atributo de Deus na sua totalidade, porque Deus é infinito. Ele te comunica a capacidade de perdoar, mas não como Ele. Ele não exige de você perdoar 34.000 toneladas. E aí, continuando a passagem, diz: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga.
Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mentiroso, né? Que era impagável. Como é que você paga? Como é que você promete pagar algo que não tem como pagar? E aí ele continua: e o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então veja o que Deus faz conosco. Mesmo sabendo que nós não temos como pagar, Ele perdoa. Mesmo sabendo que é impagável, Ele perdoa, nos perdoou. E aí o que Ele espera de nós? E o Senhor perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, um cara como ele, que servia com ele, que lhe devia 100 denários, 100 dias de salário, 3 meses de salário. É pagável, não é? Dá para pagar 3 meses de salário. O que não dá para pagar é 34 toneladas de ouro. Mas 3 meses de salário era pagável. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Esse estava dizendo a verdade. Esse não era o outro sem vergonha, que éramos eu e você, que dizíamos que íamos pagar algo que não tínhamos a menor condição. Mas esse disse a verdade: eu vou te pagar. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Veja, não é na mesma quantia, é da mesma forma. Como eu me compadeci de ti, você não deveria ter se compadecido do teu conservo? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que quer dizer o versículo 34? Lançou, entregou os verdugos até que pagasse toda a dívida. A dívida era pagável? Quanto tempo ele ia levar para pagar? A eternidade. Então, quem não tem condição de perdoar, esse não conheceu a Deus. Esse não é daqueles que permitiu que Jesus fosse habitar na sua casa. Esse não é um salvo. Então, o destino dele é a eternidade afastado de Deus, ficando lá até pagar uma dívida que não tem como pagar. Quanto tempo vai durar? Sempre. A eternidade. E nunca vai conseguir pagar. Então, esse é o destino. E aí, é exatamente isso que Deus pode fazer conosco. Isso que você pensou de mandar na cabeça do irmão, do seu marido ou da sua esposa, se você tivesse o poder de Deus, é exatamente isso que Ele pode fazer, mas não faz. Porque Ele sim é onipotente. Como o pastor Paulo disse recentemente, né? A hora que Ele quiser, Ele fecha a torneirinha, né? Ele desliga lá o interruptor de cada um de nós, está ao alcance da sua mão. Ele tem poder para isso. Mas é exatamente isso que nós não faríamos se fôssemos Deus. Se nós tivéssemos, não é, como diz o Salmo, quem subsistirá? Ah, se eu tivesse a onipotência, eu me vingava. Eu pegava aquele cara pelo gogó também, mandava um raio na cabeça dele. Ah, se eu fosse Deus. Mas graças a Deus eu não sou. Mas Ele, que tem todo o poder, me perdoou. Ele me liberou da dívida. Bastou que eu me ajoelhasse, cresce, me entregasse, né? Dissesse: Senhor, eu reconheço que não tenho como pagar. E reconheço que o Senhor pagou por mim. Então agora eu sou teu. Habita na minha casa. Está lá aberto, faz o que o Senhor quiser, faz a faxina, joga tudo fora, é tudo teu. Esse sim é o servo. Esse sim é o justo, esse é o que de fato se rendeu. Mas aquele que não consegue perdoar, ele não está dentro do plano da salvação. Lamentações de Jeremias, aí na referência que eu mandei no esboço, está errado, botei Jeremias, mas é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, um versículo que você também conhece bastante, porque exatamente
essa virtude de Deus de perdoar, essa misericórdia, que é não me dar o que eu mereço, é que nos mantém vivos. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, a razão de eu estar aqui hoje é porque a misericórdia dele sobre a minha vida se renovou. Ela não tem fim. E se ele permitir, se ele quiser, amanhã eu acordo de novo e ela se renova. E assim vamos vivendo, porque ela não tem fim, se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Diz a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1, que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, né, desce dele, em quem não pode haver nem sombra ou variação. Ou seja, Deus, embora tenha todo o poder, ele se autolimitou. Não pode haver variação. Isso significa que Deus é fiel. É um atributo seu. Deus é fiel. E nós somos infiéis. Deus permanece fiel. Não pode haver sombra, nem sombra, mas a gente varia, a gente muda, a gente piora, a gente se torna pior a cada dia, a gente vai tendo defeitos, né? A gente muda de ideia, e aí, à medida que a gente vai convivendo, a gente perde essa capacidade de perdoar. Porque ao invés de sermos a vereda do justo, que vai brilhando mais e mais, somos uma porcaria a cada dia que passa. Pioramos. E aí, nós também não conseguimos perdoar e vamos sendo menos perdoadores. Então, isso é exatamente o que acontece, os defeitos vão se apresentando. Então, deveríamos praticar aquilo que já temos. Voltando lá ao Salmo 130, no versículo 4, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Deus tem o perdão, e Ele comunicou isso a nós. Nós temos, Ele nos concedeu, temos capacidade de perdoar. E nós queremos outras coisas, mas temos que usar aquilo que Deus já nos deu. Deus te deu a capacidade de amar, Deus te deu a capacidade de ser justo, Deus te deu a possibilidade de outras coisas que Ele nos atribuiu, inclusive o perdão. Então, nós temos ferramentas na nossa mão, basta colocarmos em prática, exercitarmos, usarmos o que temos. Como Moisés, quando esteve lá diante do Mar Vermelho, Deus disse assim: por que você clama a mim? Ergue as tuas mãos aí sobre o mar e abre ele. Aí, com o teu cajado, abre ele. Não fica esperando uma obra de engenharia, 2 diques levantando um de cada lado para segurar 2 barragens para o povo andar. Não, o que você tem na mão aí? Ergue, vai, diga ao povo que marche. Então, isso é o que está ao nosso alcance. Se Deus nos atribuiu o perdão, nós temos que exercitar. Então, quanto mais praticamos, mais hábeis seremos. É uma questão de início, de começar a praticar o perdão. E, da mesma maneira, enquanto ninguém praticar, ninguém vai o conhecer. Se você não pratica alguma coisa, você não vai conhecer. Você já foi daqueles que te deram, sei lá, jiló. Experimenta. Quer jiló? Não, não gosto. Você já experimentou? Não, mas eu não gosto. Se você não provar, né, não comer, você não saberá como é. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 3 ao 11, outra passagem também muito conhecida, não vou ler toda aqui para não me estender, mas você sabe da passagem que levaram a Jesus uma mulher que havia sido flagrada em adultério. E a lei de Moisés dizia que ela tinha que ser apedrejada. E aí, para o provarem, colocam ela ali e dizem: Senhor, e aí? O que faremos? E Jesus então diz a eles assim: bom, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando.
porque não conheciam, não esperavam que Jesus viesse com essa. Olha, vocês conhecem a lei, é olho por olho, dente por dente, é assim, é assado. Pegou adulterando, apedreja, e assim, dessa maneira, assim diz a lei. Mas Jesus mostrou a eles a misericórdia, algo que eles não conheciam, mas a partir de então nós nos tornamos conhecedores, porque ele diz assim: não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então, enquanto ninguém praticar, naquele momento ninguém queria praticar, queria apedrejar, queria matar, cumprir a lei, mas Jesus vem com a misericórdia e diz: eu não vou te dar o que você merece. E aí ele diz: eu não vou te acusar também. Então, deveríamos praticar aquilo que nós já temos à nossa disposição. Porque se reconhecermos que com ele está o perdão, como diz o Salmo 130, e que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, nós saberemos perdoar. Porque se você tem convívio com ele, você conhece a pessoa, você aprende com a pessoa, e aí, se nós estamos nele, se ele faz parte da nossa casa, eu não tenho como viver eternamente, mas se eu estou nele, eu viverei eternamente. Se eu estiver com ele, convivendo com ele, e ele é amor, eu aprenderei a amar. Se ele é perdoador, eu aprenderei a perdoar. Se ele é justiça, eu aprenderei a ser justo, não como ele é. Senão eu vou acreditar que um dia eu posso ser Deus. Não, eu vou praticar tanto que um dia eu quero ser Deus. Não, alguém já tentou isso e caiu. Então, se nós reconhecermos que com ele está o perdão, nós saberemos perdoar. E o fato de você não perdoar traz uma palavra chamada rancor, que é isso que te aprisiona. Quando você não perdoa, o rancor aparece. E isso te mantém o prisioneiro. É isso que mantém aquele teu quartinho da casa que você não permite que o Espírito Santo entre. Na formatura da Universidade da Família, nós ouvimos aqui um irmão falando a respeito de uma das lições do perdão, né? E o rancor, ele está ligado ao perdão, porque quando não perdoamos, ficamos rancorosos. E o rancor nos aprisiona. E o significado da palavra rancor está ligado ao que é rançoso. Você já comeu algo e diz assim: isso aí está rançoso, está com um gosto estranho, está com um aroma desagradável. É daí que vem a palavra rancor. Então, enquanto nós queremos manter esse nosso quartinho do perdão trancado, ele apodrece, irmãos. Ele fica com um aroma desagradável, porque é como se você abrisse uma porta de um quarto escuro e você fosse jogando tudo lá, as suas mágoas, tudo que teu cônjuge fez, teu irmão, e você vai colocando lá, num quartinho fechado, que não abre, não tem ventilação, apodrece. Exatamente isso que acontece. E aí vem o rancor: não consigo perdoar. Então a pergunta de Pedro demonstra o cotidiano dos nossos relacionamentos em família e na igreja. Até quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes está bom? Não, 70 vezes 7. A pastora Luísa falou isso aqui no culto de casais. Não, 70 vezes 7. Tenho 15 anos de casado, ainda não atingimos 70 vezes 7. Ainda tem que continuar me perdoando, e eu a ela também. E aqui na igreja, no convívio entre os irmãos, também não chegou, porque não é um número. Jesus está dizendo: infinitamente. Você tem que perdoar sempre. Sempre que houver o pedido de perdão, que a pessoa perdoar, chegar até você, perdoe. E ainda que ela não chegue até você, perdoa também. Porque às vezes a pessoa não tem mais condição de te pedir perdão, está morta, morreu. E aí você deixa lá essa mágoa presa no seu quartinho, porque você não perdoa o defunto. O defunto não veio me pedir perdão. Claro que ele não veio. E não vai vir. E aí você fica lá com o perdão aprisionado. Então isso apodrece, cheira mal.
e ao longo dos anos nós machucamos com palavras, com atitudes, com omissão. O perdão, irmãos, é a base da continuidade de uma aliança. Se não houver perdão, a aliança fica abalada. Para terminar, queria ler contigo Êxodo, capítulo 32, não vou ler ele todo também, a passagem é bastante grande, mas no capítulo 32, do versículo 1 ao 14, nós aqui no domingo pela manhã falamos da aliança do Monte Sinai, quando Deus chama o povo e faz a aliança ali com eles. E eles viram a manifestação do poder de Deus no monte, com trovões, clangor de trombetas, etc. 32, do versículo 1 ao 14, se você pegar desde lá do 19 e for lendo, você vai ver que Moisés fica com Deus e Deus vai dando a ele as leis acerca disso, faça isso, dá a ele as tábuas dos 10 mandamentos, e o povo fica afastado. Mas Moisés está lá com Deus, e Deus passando a ele as instruções. Você vai separar Arão e os seus filhos, você vai fazer isso, até o 32. No 32, chega um momento em que o povo acha que Moisés está demorando demais. E mesmo tendo feito a aliança lá, tudo aquilo que o Senhor disser faremos, mesmo assim, o povo pede para que seja um outro Deus adorado, porque Moisés está demorando. E vamos então pegar o ouro e vamos fazer com que sirvamos a outros deuses. E aí, Deus diz assim no versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo e eis que é povo de dura cerviz. Antes ele diz, vai e desce no 7, porque o teu povo que fizeste se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. E aí ele diz assim, agora pois deixa-me, no 10, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Veja aqui, quem subsistirá diante das iniquidades? Quem tem iniquidades, meu Deus, diante de ti, quem subsistirá? Deus tem o poder para dizimar uma nação com um estalar de dedos. E ele diz isso a Moisés, deixa que eu os consuma, e de ti eu farei uma grande nação. E aí Moisés suplica ao Senhor, e diz a ele, argumenta com ele, Senhor, o Senhor tirou ele de lá do Egito, o Senhor fez uma aliança com eles, o que os outros vão dizer ao redor? Senhor, perdoa esse povo. E aí Deus diz aqui no versículo que Deus se arrependeu, que na verdade quer dizer se entristeceu do mal que havia dito de fazer ao povo. Então, o perdão é a base da continuidade da aliança. Se Deus não houvesse perdoado, teria consumido o povo, que tinha feito uma aliança com ele, e disse, Moisés, de ti eu vou fazer um outro povo. Se não houver perdão, não tem aliança. Não tem como haver continuidade da aliança. E Deus, então, permanece a sua aliança conosco, porque Ele é fiel, Ele é misericordioso, e é a razão de não sermos consumidos. Mas nós temos que exercitar diariamente perdão. Se não houver isso, famílias e congregações serão destruídas diariamente. Se não aprendermos a praticar o perdão, seremos destruídos, porque ela é a base da aliança. Se não houver, não há aliança. Então, com o Senhor está o perdão, a misericórdia, a graça, o poder, tudo está com Ele. Ele tem tudo, é infinito. Mas Ele te comunicou alguns atributos, para que o temam, para que você conheça quão grande Ele é. E que assim você consiga aprender a perdoar verdadeiramente, para que a tua família prospere. Aprendendo a perdoar, a tua família prospera, a tua família melhora. Nós aí sim seguiremos o caminho inverso. Não o de piorarmos a cada dia, mas o da melhora diária. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Se você se identificou com essa mensagem, se você tem sentido dificuldade em perdoar, se você reconheceu que eu tenho, de fato, um quarto trancado
na minha vida que eu não permito que Deus entre. Nem Jesus pode entrar lá, que é o quarto do perdão. E ele está lá amontoado de mágoas, de rancores, de injustiças, e está tudo apodrecendo lá. Porque eu não permito que Deus entre lá para fazer uma limpeza, uma faxina. E aí isso começa a ficar com um aroma desagradável, começa a me incomodar, e começa a influenciar na minha vida e na sua. Se você se identificou com essa mensagem, ore comigo. Se tiver desejo de vir aqui à frente, venha, vamos orar juntos. Mas ore para que Deus te ensine a perdoar. Se você estiver junto dele, se ele estiver na sua casa, habitando contigo, ele vai te ensinar a perdoar. Porque você, com a convivência, aprenderá a amar, aprenderá a ser paciente, aprenderá a ser justo e aprenderá a perdoar. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, graças te damos, Pai, pela tua palavra aqui. Deus, reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos, ó Deus, que apesar de termos recebido do Senhor tantos atributos, nós não os colocamos em prática, não exercitamos, meu Deus. Muitos sequer o conhecem, Pai, até mesmo na tua igreja. E por causa disso, Senhor, famílias são destruídas, porque não há o exercício do perdão, não há a mansidão, não há o domínio próprio, não há justiça. Meu Deus, nós queremos aprender contigo, nós precisamos aprender contigo. Pai, se há alguém aqui hoje que mantém essa área na sua vida, no seu coração, trancada, impedindo que o Senhor entre, meu Deus, só o Senhor é quem pode tocar e convencer esse coração. Toca hoje, meu Deus, nos corações dos meus irmãos, toca, Deus, nos corações de todos nós, que nós possamos abrir, que o Senhor tenha acesso total, meu Deus, a todas as áreas da nossa vida, e que nós possamos liberar, jogar fora esse lixo que está dentro de nós, que nós joguemos fora, meu Deus, isso que está apodrecendo, tomando conta da nossa vida, nos oprimindo, meu Deus, nos fazendo até desviar dos teus caminhos. Meu Deus, que cada um de nós possa hoje abrir essa porta, que o Senhor possa entrar e com o teu Espírito Santo limpar, deixar lá adornada, livre, desimpedida, meu Deus, para que haja o bom caminho, para que a nossa família prospere, para que a tua igreja prospere, para que nós possamos crescer. Essa é a tua vontade para nós, meu Deus. Para isso o Senhor nos concedeu todos esses atributos. Pai, fala ao coração do meu irmão e da minha irmã. Fala conosco, meu Deus, que nós possamos assim agir a partir de hoje. Que hoje seja um divisor de águas na vida de cada um de nós. E que seja do coração, que seja com vontade essa permissão. Toma conta de nós, meu Deus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos louvar. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar.
ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Amém.